Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe nesse dia, tudo bem? Gente, a gente está conversando sobre a verdadeira vida, está conversando sobre Jesus e a obra que ele realizou para restaurar a humanidade, para ressuscitar o homem, para devolver a verdadeira vida ao homem, a vida espiritual, o Zoe, a vida do próprio Deus. É isso que o homem precisa, gente. É isso que o homem precisa. Jesus já fez essa obra, de devolver ao homem a vida que foi perdida lá no Éden. Sabe, e ele fez isso, tá aqui, para mostrar sua graça, o seu amor, a sua bondade. Então eu te falei isso. Precisa olhar para a cruz e reconhecer como uma grande prova de amor. E aí vamos continuar lendo Efésios 2, porque eu quero chegar até o verso 10 para a gente finalizar essa série. Vamos lá então, e no verso 8 ele diz o seguinte, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Gente, agora ele está falando que receber essa vida é também receber salvação. Meu Deus, isso é legal. Agora essa palavra no original é a palavra sozo. Salvação que envolve tudo. Lembra que eu te falei que quando a morte entrou, essa palavra morte não é só morte assim no sentido de morte, mas é todo tipo de prejuízo, miséria, doença, dano. Então a palavra zoe, vida, a palavra sozo, salvação, indica a restauração de tudo isso. Então quando Jesus nos devolve vida espiritual, ele nos devolve vida espiritual, ele nos devolve saúde, ele nos devolve prosperidade, que não é ser rico, mas é viver bem. Ele nos livra da miséria, ele nos livra do prejuízo. É isso que a gente precisa entender. Salvação envolve tudo isso. Salvação, a palavra salvação significa resgatar um homem de uma condição de prejuízo, de morte. Você está entendendo o que eu estou falando? Então receber Jesus é receber salvação, é receber restauração em todas as áreas da vida. É por isso que em Jesus a gente vive com qualidade, ainda que tenha problemas, mas a gente vive com qualidade. Agora, que situação é essa que o homem precisa ser salvo? Quando a gente fala de salvação de alguma coisa, a gente está falando de alguém que está correndo um perigo, foi salvo, porque estava correndo um perigo. E nós fomos salvos, porque nós estávamos correndo um perigo. Lembra que eu te falei que a palavra morte é separação? Legal. Lembra que eu te falei que a palavra morte espiritual é separação de Deus? Legal. Lembra que eu te falei que morte eterna é a separação eterna de Deus? Exatamente. É esse perigo que nós estávamos correndo. Deixa eu te explicar aqui. Jesus é a salvação para que o homem não entre em uma condição de morte eterna. Deixa eu te explicar. 3 tipos de morte que a Bíblia fala, eu já falei. Morte física, espiritual e eterna. Morte física, separação do espírito do corpo. Morte espiritual, separação de Deus. Morte eterna, separação eterna de Deus. Quando acontece a morte espiritual? Quando a morte física, quando acontece a morte eterna, desculpa. Quando acontece a morte eterna? Quando a morte física e a espiritual se encontram. Presta atenção. Quando o homem morre fisicamente, estando em uma condição de morte espiritual, ele entra na morte eterna. Agora, quando o homem tem vida espiritual e ele morre fisicamente, não tem problema, porque ele tem vida espiritual. Esse é o nosso grande desespero da igreja de estar pregando o evangelho. Nós, para os nossos familiares, nós queremos que eles recebam a Jesus. Queremos que eles se entreguem a Jesus, porque a gente sabe que aconteça o que acontecer, eles têm a vida eterna. Como dizia meu pastor Valdemir, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. É exatamente esse é o nosso desespero. Esse é o nosso anseio. A igreja está aí proclamando. Eu estou aqui gravando esse vídeo proclamando essa verdade. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa ser salvo do perigo de passar a eternidade fora de Deus. O que é o inferno, gente? O inferno é o lugar onde Deus não está. É só isso. Para sempre, para a eternidade. Separação eterna de Deus, morte eterna. Jesus veio para nos tirar dessa condição. A verdadeira vida é receber Jesus, receber vida espiritual e sair da condição de morte. Se você recebe Jesus, e tem que ser enquanto você está vivo, tá? Você tem vida física, você precisa ter vida espiritual. Entregar a sua vida a Jesus. Acabou. A hora que você morrer, você nunca vai chegar na morte eterna. Vamos chegar na vida eterna. Amém, queridos? Cara, guarda essa palavra no teu coração.
As pessoas precisam entender isso. O problema não é o que acontece comigo, o problema é quem Jesus está comigo. Posso até morrer, estou com Ele. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, deixa aí o teu comentário, a tua curtida, e no próximo vídeo a gente continua. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.